escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, bota, deixa ficar, com certeza você já se divertiu muito com essa música. Só que hoje em dia eu sei que ela não tem mais aquele efeito todo, eu tô ligado. Só que se pra você essa música já não tem mais graça, imagina pra Jó. O pobre Jó que não tinha nem mais escravo pra jogar caxangá. Tenso, só digo isso. Roda a vinheta aí, produção. E aí galera, tudo beleza? Pronto para mais uma lição sobre o livro de Jó? Vamos que vamos! Semana passada a gente estudou sobre a importância de se imaginar no lugar de Jó e entender um pouquinho sobre a angústia que ele sentiu. Isso dá novas camadas à história dele, porém nem só de Jó se faz o livro de Jó. O livro tem outros personagens que precisam ser estudados. Dessa vez estudaremos os amigos de Jó, um tema mais que especial, afinal, o que seria de nós sem os amigos? Como vimos, Jó estava mergulhado em tragédia, sozinho, deslocado, e nesse cenário de dúvidas e dores surgem os amigos de Jó, para discutir as grandes questões da vida, teologia, sofrimento, filosofia, fé, morte e por aí vai. Só não discutiam futebol e política porque não existia ainda naquela época, né? Eu acho. Era senso comum daquela época de que quem sofria uma tragédia na vida estava em falta com Deus, ou seja, estava pecando. Problema era sinônimo de castigo. Sendo assim, por que Jó, um cara tão gente boa, certinho, estava sofrendo aquele perrengue? É nesse contexto que no capítulo 2 do livro de Jó, a conversa começa. Prepara o coração aí porque vem fortes emoções. Vieram 3 parças de Jó, que haviam ouvido falar do sofrimento dele e quiseram ir oferecer um ombro amigo. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta e Zofar, o naamita. Achou esses nomes zoados? É melhor do que o Whindersson Nunes. W-H-I-N-D-E-R-S W-H-I asterisco jogo da... Meu nome é muito complicado. Meu nome é todinho uma senha de Wi-Fi. Pois bem, logo que esses amigos viram o estado de Jó, eles caíram de susto. O pobre coitado estava irreconhecível. A Bíblia diz que eles caíram num choro alto e desesperado e ficaram sentados ali com ele no meio do nada 7 dias inteiros, parados, sem dizer uma palavra. Baita exemplo de parceragem, hein? Mas depois que Jó lamentou a sua sorte em voz alta, algo precisava ser dito. Aquela situação era grotesca demais. No capítulo 4 do livro de Jó, Elifaz decide quebrar o silêncio e já mete os pés pelas mãos. O bizarro é que como só Elifaz fala, ninguém retruca. Fica parecendo que ele é tipo aqueles líderes do bando de patricinha, sabe? Que a gente vê nos filmes lá de high school. Quero o voto dele. Alguém não entendeu? Porque eu acho que tá bem claro. Super. Como cristal. Ótimo. Ele não admite que uma pessoa boa passe por provações. Afinal, para ele todo o sofrimento é justo e merecido. Tem que ter alguma coisa encoberta. Jó estava escondendo alguma coisa. Para o insensível Elifaz, a pureza teológica era mais importante do que o conselho de um brother. Isso é coisa de Joselito, coisa de gente sem noção. Ele não sabe brincar, ele é Joselito. Anota tudo isso aí no seu manual de como não oferecer um ombro amigo para o seu parceiro. E a joselitagem de Elifaz não só continua, como cresce. Olha depois a besteira que ele diz nos versos 12 ao verso 21. As palavras de Elifaz eram meio que banais, sabe, perdidas, fora de contexto. Ele começa bem comparando a nossa fragilidade com a força e justiça de Deus, só que aí ele perde a mão. Comparando Deus com os homens, fica subentendido na fala de Elifaz de que Jó estava se comparando com Deus. E Jó estava até de boa, apenas se queixando e reconhecendo quanto ele mesmo era miserável, mas não se comparando com Deus como se seu sofrimento fizesse dele alguém mais justo do que o Senhor. Nada a ver com isso. Na cabeça de Elifaz, como Deus é justo e não erra, toda aprovação só pode ser culpa do homem. Ou seja, Elifaz estava dando aquele sermão no coitado do Jó que já estava no fundo do poço. Que sem noçãozice, que vergonha. Que vergonha, hein? Que papelão. Fica de lição pra gente. Às vezes a gente tá cheio de boas intenções, tá certo num ponto, tem o conhecimento, tal, vai tentando aconselhar o amigo, mas acaba falando besteira. Ao invés de ajudar, a gente zoa de vez com o cara. E Elifaz segue o capítulo 5 todinho, afundando Jó mais e mais em suas palavras. E bota a palavra nisso. Parangarico tirimico aro. Elifaz não chega a ser um vilão, é só mais um cara que, manjando muito de teologia, não sabe trazer isso para a prática. Na igreja e na vida, temos muitas pessoas assim. Elifaz tinha a mensagem correta, mas do jeito errado e na hora errada. Fica a dica para refletir, coloca um monte de hashtag aí, porque essa aí é para nós.
Ellen White, uma escritora que eu curto muito, ela dá um conselho para quem quer aconselhar e pregar de forma relevante. Ela diz o seguinte: muitos pensam aí que estão representando a justiça de Deus, enquanto deixam inteiramente de lhe representar a ternura e o amor. Muitas vezes, aqueles a quem tratam com severidade e rispidez se acham pressionados pela tentação. Satanás, ele está lutando com essas pessoas, e as palavras ásperas e destituídas de compaixão desanimam-nas, fazendo cair como presa no poder do tentador. Então, anota aí 3 dicas para você aconselhar alguém quando estiver no erro. Primeiro, não julgue os outros, para que você não seja julgado também. Segundo, não aponte nos outros os erros que você mesmo comete. É burrice com cara de inteligência, e Deus está vendo, hein? Terceiro, não julgue antes do tempo. A hora certa do juízo só Deus sabe, e nesse dia, tudo que está escondido virá à tona. Até mesmo as suas intenções ao julgar os parças. Viu? Se você para pensar antes de falar, é meio caminho andado para não falar bobagem. E bobagem pode ser inclusive a coisa certa, com as melhores palavras, mas no momento errado. Quando somos portadores de uma mensagem tão nobre quanto a palavra de Deus, não podemos dar bobeira. Quando um cristão paga mico, a imagem de Deus é queimada junto. Muito cuidado. Para o cristão, timing é fundamental. Sintetizando o assunto dessa semana, não banque o ele faz. Beijo na testa e até a próxima. Valeu! Pera aí, curta, compartilhe, comente e assine os nossos vídeos. Tenho certeza que a sua galera vai curtir também. Até semana que vem. Tchau!